vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, galera, o conteúdo dessa aula ele é a continuação do conteúdo abordado no nosso último vídeo. No caso, o conteúdo é justamente relacionado às independências que ocorreram na África e na Ásia no século XX. Essas independências elas ocorrem tardiamente, como nós vimos, devido ao fato de que diversos territórios nessas localidades sofriam uma intensa dominação por parte de um neocolonialismo ou de um imperialismo onde potências europeias acabavam utilizando essas áreas como uma forma de expandir os seus lucros, a sua influência política, entre tantos outros interesses. Bom, um dos fatores determinantes que nós vimos na nossa última aula para que o quadro desse cenário passasse a mudar é justamente o final da Segunda Guerra Mundial. Porém, se nós pegarmos, nós temos algumas exceções. Por exemplo, a Índia. A Índia, durante já ali a virada do século XIX para o início do século XX, ela já vinha apresentando sinais de resistência, até porque a cultura indiana é extremamente diferente de tudo aquilo que é imposto e imaginado pela visão de mundo ocidental, pela visão de mundo do europeu. Então, durante todo esse processo de colonização, obviamente, não só na Índia como em outros locais, houveram resistências. Só que a resistência ela vai se intensificar muito a partir da luta de um indivíduo que ficou conhecido na história como a grande alma, o chamado Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi ele vai implementar dentro ali da luta de independência da Índia e vai implementar como estilo de vida, como discurso, a questão da desobediência civil. Obviamente, ele já trabalhou alguns autores da época, como o próprio Tolstói, assim como também ele vai pegar influências em diversas religiosidades mundo afora e ele vai aplicar na prática o quê? Bom, se você vê uma injustiça, você não deve aceitar essa injustiça. O que não significa que você precisa fazer isso de maneira violenta. Então você pode boicotar, você pode deixar de consumir um produto de uma empresa que explora um determinado tipo de trabalho. Você pode também não respeitar as ordens de um grupo de pessoas que não te respeitam. Então, quando ele pratica desobediência civil, ele de certa forma ele trabalha por uma perspectiva pacífica a anulação dos domínios de quem está acima de um determinado grupo de pessoas. Dentro do cenário da Índia, ele aplica de que forma? Bom, ele vai tomar as ruas junto com os seus seguidores, vai se manifestar contra o domínio inglês, vai sofrer muita violência por parte da guarda inglesa, por parte ali das lideranças inglesas situadas na Índia, vai ser preso diversas vezes e em nenhum momento ele vai resistir através da violência. E também vai ser a favor de atos como o próprio indiano buscar o sal, já que o sal inglês, existiam empresas inglesas na Índia que dominavam a coleta do sal e vendiam esse sal a um preço muito caro. Então, ele vai justamente fazer diversas medidas que vão justamente fortalecer essa ideia da desobediência civil. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ele vai, através dessa lógica, convencer que os britânicos, naquele processo de dominação imperialista, colonialista, os britânicos estavam sendo violentos e eles que tinham o discurso de serem civilizados, na verdade, eles estavam sendo descivilizados, eles estavam sendo violentos, eles estavam sendo brutos no tratamento com os indianos. Então, quando Gandhi faz essa jogada de desobediência civil, também é uma forma dele convencer, através do posicionamento firme, através do diálogo e das suas ideias, de que quem está cometendo o ato de violência
né, de truculência, de brutalidade, esse grupo de pessoas, sim, são descivilizadas. Então ele quebra também o discurso do inglês e do europeu, de ser o indivíduo civilizador que vai levar as civilizações da África e na Ásia a um patamar mais civilizado. Então, o Gandhi ele consegue ser essa figura, né, de grande relevância no cenário mundial, né, um dos nomes assim que são mais lembrados em termos de luta na história da humanidade. E após, né, tanta luta, ele consegue a independência para a Índia no começo dos anos 40, final dos anos 30, começo dos anos 40. A independência da Índia não vai ser suficiente, até porque existiam ali divisões entre os hindus e os muçulmanos, e essas divergências vão levar justamente à morte do Mahatma Gandhi, fruto ali da violência, né, de radicais dentro ali dessas religiões que não aceitavam o diálogo com a outra. Então, ele morre como um mártir, né, de certa forma, porque ele queria justamente controlar esses conflitos, mas toda a sua obra, todo o seu trabalho vai causar uma diferença tremenda nos próximos passos de lutas de independência em outros países. No caso dos ingleses, eles, enquanto imperialistas, no pós-Segunda Guerra Mundial, eles vão sentir que não tinham mais como manter as outras colônias que eles ainda tinham até então. Então, a partir da experiência que eles tiveram com a Índia, né, com o Mahatma Gandhi, eles viram que era mais importante, né, conseguir, né, manter laços diplomáticos com essas localidades, do que, né, se desgastar, perder ali, né, de certa forma, uma certa imagem, de civilizado inclusive, e ainda por cima não ter influência sobre essas regiões. Então, o Reino Unido, em boa parte dos territórios na África, na Ásia, após toda aquela questão envolvendo ali a Índia, né, nos anos seguintes, nas décadas seguintes, a Inglaterra ela vai dialogar com as lideranças dessas localidades, inclusive incluindo em grupos, geopolíticos importantes sobre a tutela da Inglaterra. Então eles concedem, né, a independência para esses países, mas ao mesmo tempo eles vão estar ali tendo ainda uma influência muito grande naquele país recém-independente. Já no caso, né, da França, que depois da Inglaterra era um dos países que tinham mais territórios, a França ela vai ter aí exemplos diferentes, né? Nós temos tanto relatos de independências que foram, né, na base do acordo, como também independências que foram, né, elas ocorreram através da luta das pessoas daquela localidade. É o caso, por exemplo, da Argélia. A guerra na Argélia ela vai ser extremamente brutal e durante muito tempo, né, os argelinos eles foram, né, tidos ali como pessoas de segunda categoria pelos próprios franceses. Então vai ser uma luta de algumas décadas e mesmo após a independência da Argélia, nós vamos ter ainda a França ali, né, ressentindo muito, muito ressentida em respeitar de fato os argelinos. O fato é que se a gente pegar as últimas seleções da década de 90 para cá, vocês vão visualizar que existem muitos jogadores negros. Esses jogadores negros da França, muitos deles são argelinos de origem ou são descendentes aí, filhos de argelinos. No caso, não precisa nem ser jogadores negros. O próprio Zidane, né, que se destacou na Copa de 98, ele é, né, de origem argelina. Então, a França sugou muito da Argélia e causou diversos problemas ali em termos de resistência na hora de dar o direito à soberania daquele povo, né, do povo argelino. Então vai haver luta de independência na Argélia, certo? Bom, então falando das independências nos países que foram dominados pela França, nós temos alguns casos de acordos e outros casos de luta, como é o caso da Argélia. Já pegando os portugueses,
nós já temos uma outra abordagem. Portugal, né, durante ali, né, a virada do século XIX, século XX, Portugal vinha se ancorando muito nesse domínio sobre essas localidades. Portugal não conseguia ainda ter um parque industrial de grande desenvolvimento, então Portugal acabava ainda se apoiando na exploração das matérias-primas dessas localidades, né? Portugal, de certa forma, dentro do contexto de neocolonização, Portugal tinha o método de colonização mais arcaico. Se a gente pegar as colonizações, os domínios impostos ali por Inglaterra, por França, até né, pela Bélgica, no caso, esses países, a Alemanha também, né, eles tinham uma pegada de escoamento da produção industrial. Portugal já não tinha tanto isso, tinha mais a questão de dominar essas regiões para extrair ao máximo dessas áreas. Falando da Bélgica, se vocês pesquisarem o Congo belga, vocês vão ver que a colonização imposta pelo imperador Leopoldo na região do Congo vai ser extremamente brutal e vai causar bastantes problemas para aquela galera que vivia no Congo, certo? Mas voltando para a questão dos portugueses, né, os portugueses eles dominavam diversas colônias, como Moçambique, Angola, que inclusive falam português até os dias de hoje. E é, esses países, eles vão ser, de certa forma, muito importantes em acontecimentos que vão estar ocorrendo em Portugal. Se nós pegarmos Portugal ali durante é, boa parte das décadas do século XX, Portugal vai sofrer com uma ditadura, certo? E essa ditadura portuguesa, ela dura mais ou menos por volta ali da década de 30, 40, 50, 60 e 70. E essa ditadura, ela vinha se apoiando muito, né, na dominação sobre essas colônias. E a luta das colônias, né, na África, ela vai trazer ali uma dinâmica de discussão sobre liberdade, sobre democracia. Vão ter diversos pensadores, poetas muito importantes que vão estar influenciando as pessoas em Portugal, certo? E esse movimento de influência das lutas de independência dessas colônias nas pessoas em Portugal vai ser conhecido ali como a movimentação da Revolução dos Cravos. Então, o interessante das independências dessas colônias, desses territórios na África, é que eles foram importantes também para uma mudança importante em Portugal, o fim da ditadura em Portugal, certo? E como que acontece o fim da ditadura em Portugal? Existem assim cenas extremamente emblemáticas. É o caso, né, de algumas pessoas voltando, né, pessoas que trabalharam ali na imposição, na luta de manutenção dessas colônias, essas pessoas voltam para Portugal e quando elas voltam para Portugal, juntamente com manifestantes em Portugal, essas pessoas vão estar colocando rosas nos canos das armas dos militares que estavam ali a serviço da ditadura portuguesa. E esse gesto ele vai ser muito emblemático. E no final desse processo, os próprios militares vão entender que eles estavam sendo dominados também e vão apoiar a causa, certo? Então, o ditador português ele vai ficar muito isolado, certo? E a partir do momento que ele fica isolado, né, é imposta ali, né, uma transformação em Portugal, onde Portugal vai passar, né, a conhecer a democracia, certo? É muito legal esse movimento das independências das colônias portuguesas. Bom, então esses são os processos aí dos países, né, envolvidos aí como a Inglaterra, Portugal, França, mas nós temos também que analisar quais são as consequências de longos séculos, longos períodos de dominação na África. Bom, como vocês viram, no século XIX, houve ali a Conferência de Berlim, onde a África
ela é repartida como fatias de bolo para as potências europeias. Quando você reparte essas fatias de bolo, o que vai acontecer? Diferentes tribos, diferentes etnias, diferentes culturas vão ser colocadas no mesmo local, sem ter mesmo alguma relação entre si. Em alguns casos, inclusive, existiam rivalidades históricas entre etnias, culturas diferentes, certo? Então é como se você colocasse, é, mal comparando, né? É como se você chegasse e colocasse argentinos e brasileiros no mesmo local. Alguém de fora vai lá e impõe isso. Obviamente, pode ser que as consequências disso não sejam muito boas. Só que isso é um exemplo assim bem superficial. Imagina culturas com visões de mundo bem diferentes. Como que isso não se configura na realidade? Então, na região ali de Ruanda, nós vamos ter, a questão ali dos Hutus e dos Tutsis, onde nós vamos ter duas etnias totalmente diferentes e durante a década de 90, muitos Tutsis vão morrer por causa de extremistas da outra etnia, certo? Vão ser milhares e milhares de pessoas que vão morrer justamente por essa questão mal resolvida entre essas duas etnias que foram colocadas no mesmo local, segundo os interesses de fora, e o saldo disso vão ser milhares de mortes que, dentro de um contexto de mídia mundial da época, foram tratadas de uma maneira, no mínimo, com pouca relevância. Moral da história: quem fez todo o problema não foi lá para tentar resolver ou deu qualquer importância para aquele ocorrido. E os problemas estão aí ainda, né? Os